Neste segundo episódio da nossa série pela África do Sul, nós estamos na cidade de Hazyville. Um dia, a gente acordou aqui no segundo dia, 1 hora antes do sol amanhecer, pra pegar o safari o dia inteiro. Qual é a vantagem de ver em diferentes horários do dia, Lili? É que você pode ver bichos diferentes. Então, o campo de zoologia normalmente é assim, né? É diferente dos campos que a gente faz, que a gente tem que ir na paleontologia, pegar uns horários melhores que não tem muito sol, ou que tem sol para você enxergar o que você está trabalhando. Nesse, às vezes você tem que ficar de madrugada, no início da manhã e no fim do dia, de noite, para ver certos bichos, né? Logo cedo, nós somos um dos primeiros a chegar com o nosso carro e o guia, o guarda florestal Keegan. A gente foi um dos primeiros. O portão ele abre antes do sol nascer. E parece muito Jurassic Park. Você tem cerca eletrificada e tudo mais. Foi emocionante ver o sol nascer na savana africana, lembrando o filme querido da nossa infância, não é? Mas a gente teve a maior surpresa de todas. Justo o animal que a gente mais queria ver, que é raríssimo, o guepardo, a gente viu. Logo quando a gente chegou, um dos primeiros animais que a gente viu foi um parzinho de guepardos olhando o sol nascer. Os guepardos são os vertebrados terrestres mais velozes do planeta. Eles podem acelerar até 112 km por hora em curtas distâncias. E tudo isso graças a uma série de adaptações no seu corpo que tornam eles máquinas biológicas extremas, criaturas super especializadas, mas que infelizmente estão ameaçadas pela perda de habitat. Atualmente, o habitat dos guepardos está reduzido a menos de 11% da sua área original. Anteriormente, eles ocorriam em diversas regiões da África e do Oriente Médio, mas hoje estão reduzidos a pequenas manchas de ocorrência, com uma população total de menos de 7 mil indivíduos, que decai rápido. Os guardas do Kruger nos informaram que o parque tem por volta de 200 guepardos, e a gente foi sortudo em ver uma dupla deles, 2 machos, provavelmente irmãos, ao amanhecer. Diferente das fêmeas, os machos de guepardo são sociáveis e podem formar pequenos grupos, chamados de coalizões. Os irmãos tendem a ficar juntos e defender o mesmo território, talvez ao longo da vida inteira. Um pouco mais adiante, a gente encontrou o nosso primeiro elefante africano macho, com presas, comendo a sua vegetação elegantemente perto do veículo, nos arbustos. A sensação de estar perto de um bicho tão grande quanto um elefante, perto, assim, menos de 5 metros, um elefante africano macho, você fica paralisado quando está perto de um bicho desse, solto, que pode matar você num carro aberto. É uma sensação de impotência e de humildade muito grande que atinge a pessoa. Às vezes eu estava com a câmera na mão e simplesmente caía. E eu ficava olhando para o bicho, ficava boquiaberto, literalmente. Os elefantes são criaturas magníficas. São os maiores vertebrados terrestres vivos hoje no planeta. São um eco poderoso dos gigantes do passado. Eles são animais extremamente complexos e sua inteligência pode ser comparada à dos primatas e dos cetáceos. Eles se comunicam uns com os outros de diversas formas, mas a mais interessante é o infrassom, modo que atinge longas distâncias. O infrassom é um tipo de sexto sentido dos elefantes. Com isso, eles conseguem detectar, por exemplo, tempestades a quilômetros de distância e também informar uns aos outros sobre a localização de fontes de água, por exemplo. Os infrassons são inaudíveis aos humanos, mas é possível ouvir um ronco baixo e profundo vindo desses animais na medida que eles se comunicam. Você sente o som. É algo poderoso. É fantástico estar junto de seres tão magníficos, enormes, mágicos como esses elefantes africanos gigantes. Os maiores mamíferos terrestres viventes hoje no nosso mundo, que dividem o mundo com a gente. É mais extraordinário ainda pensar que eles são relíquias de um mundo muito antigo e que o grupo que eles estão tem se extinguido e diminuído a diversidade absurdamente. No Brasil, por exemplo, a gente tinha tipos parentes dos elefantes até 11 mil anos atrás. E a grande mudança ambiental que ocorreu no Brasil, na virada do Pleistoceno para o Holoceno, extinguiu essas criaturas fantásticas que a gente está vendo aqui, e extinguiu os parentes deles lá do Brasil, o Notiomastodon, o mastodonte.
Um pouco mais adiante, a gente viu uma hiena, mas do jeito mais inesperado possível. O desgosto pelas hienas realmente parece profundamente enraizado na psique humana. São séculos de literatura e folclore tradicional que associam as hienas a lendas de bruxaria, escavações de túmulos e todo tipo de coisa nefasta. Mas as hienas não são nada disso. Elas vivem em clãs bastante unidos, liderados por um animal alfa, geralmente uma fêmea. E o tamanho desses clãs depende muito, podendo variar de 10 membros a cerca de 120 indivíduos. Isso torna as hienas um dos carnívoros mais socialmente complexos do mundo. E quanto à história de que as hienas só se alimentam de carniça, isso também não é verdade. Na verdade, elas são excelentes caçadoras. E muitas vezes elas têm as suas presas roubadas por leões. Elas consomem, sim, carniça quando esse alimento está disponível. Qualquer carnívoro se alimenta de carniça se tiver a oportunidade. E nesse aspecto, elas são simplesmente maravilhosas. Elas têm uma das forças de mordida mais incríveis do planeta e capazes de estilhaçar ossos. E seus estômagos são altamente resistentes com ácidos que desintegram os fragmentos ósseos. Existem vários tipos de hienas, mas essa hiena que a gente encontrou é uma hiena malhada. As hienas malhadas elas estão extintas localmente em várias regiões da parte sul da África. E elas são perseguidas por produtores rurais e por caçadores, e a sua população está em declínio fora das áreas de proteção ambiental. As zebras ocorriam de pequenos a grandes grupos, eram animais sempre alertas, é engraçado, né? É um animal sempre alerta e sempre está com a orelha empinada quando a gente chega perto para ver, por causa do barulho do motor do carro. Quando atingimos um rio, encontramos uma família de hipopótamos com vários filhotinhos tomando banho de sol. E não muito longe deles, um crocodilo do Nilo. Apesar da carinha simpática, o hipopótamo é um animal extremamente perigoso. Seu comportamento é imprevisível e agressivo, o que torna ele um dos animais mais perigosos da África. A sua agressividade está intimamente ligada ao seu hábito territorialista. Então ele ataca geralmente qualquer outro organismo que se aproxime da sua área de vida. Eles são organismos semiaquáticos, herbívoros, que vivem nas margens de rios, lagos e pântanos. Durante a noite eles saem para pastar no entorno dessas regiões. Os seres vivos hoje mais proximamente relacionados aos hipopótamos são as baleias e os golfinhos. E um ancestral comum entre eles teria vivido aproximadamente 55 milhões de anos atrás. Já tendo sido venerado como uma divindade no Antigo Egito, o crocodilo do Nilo é uma das maiores espécies de crocodilo vivente, perdendo apenas para o crocodilo de água salgada da Austrália. Eles são predadores de emboscada, que geralmente ficam nas margens de rios e lagos, onde eles acabam capturando grandes presas, segurando elas com suas mandíbulas poderosas e arrastando elas para dentro d'água. O ataque é absolutamente imprevisível e a força da sua mordida pode ser superior a 1 tonelada. Ele tem uma das forças de mordida mais fortes que tem também no mundo. E pode ser dito que a força absoluta de mordida mais forte de toda a savana africana é a do crocodilo do Nilo. Nem o leão, nem a hiena vencem a mordida do crocodilo do Nilo. Na realidade, os crocodilos têm as mordidas mais fortes da natureza hoje, o grupo deles. E é por isso que eles habitam junto o território com os hipopótamos e ambos se respeitam. O hipopótamo respeita o crocodilo e o crocodilo respeita o hipopótamo. O hipopótamo também não é para brincadeira, ele tem uma mordida muito forte e uma massa muito forte, além de ser muito temperamental. Quando a gente estava observando um dos hipopótamos, Keegan, o guarda do parque, ouviu um sinal no rádio de que havia um leopardo ali perto, à espreita. Na grama alta, ele estava escondido e a gente mal conseguiu capturar ele pela câmera. Quando eu conseguia focar com o binóculo, ele se escondia. Os leopardos são caçadores oportunistas e de hábitos solitários. São excelentes escaladores e evitam assim a competição com outros carnívoros, escondendo suas presas no alto das árvores. Registros sugerem que os leopardos ocorrem hoje em apenas 25% da sua área de distribuição original. Eles são caçados ilegalmente e suas partes do corpo são contrabandeadas para decoração e práticas de medicina alternativa.
A gente teve ainda a sorte de observar outro leopardo em uma situação em que ele tinha recém abatido uma gazela e que ele estava arrastando esse corpo para o alto de um arbusto. Ao fazer isso, ele se protege de outros predadores, feito leões, hienas e outros carnívoros da savana, assim podendo consumir com mais paz em cima da árvore. É basicamente impossível observar que tem um leopardo no alto de um arbusto desse. Ou seja, se você estiver a pé num lugar desses, você sai correndo e sobe no arbusto, ainda tem bicho que pode subir para te pegar. Esse foi realmente o nosso dia de sorte, porque além de começar o safari com um par de guepardos, não demorou muito para a gente encontrar um cão selvagem africano. Foi um momento muito mágico, porque esses animais são extremamente raros. Eles vivem em grandes grupos, mas o que a gente viu estava sozinho e havia recém abatido uma presa, um impala. A gente não conseguiu filmar o bicho porque ele foi muito rápido. Ele passou como um fantasma do lado do carro. A gente perdeu a respiração e ficou em suspensão por um momento, só admirando a cena. O animal era lindo, esguio, com orelhas grandes, bem escuras e a ponta da cauda bem branca. Ele sumiu na vegetação com a cara toda suja de sangue, talvez para chamar o resto do bando. Mas não fez um som, ele só se apressou e sumiu. A gente chegou a esperar no local por cerca de 20 ou 30 minutos, mas nada deles aparecerem, nada deles voltarem. A população dos cães selvagens africanos em toda a África é menor do que a de guepardos hoje. Estimativas apontam que existam menos de 1.500 indivíduos adultos capazes de se reproduzir na natureza. E o fato desses organismos viverem em uma alcateia organizada faz difícil com que eles se reproduzam em zoológicos. E essa organização também faz com que eles sejam um dos carnívoros africanos com a maior taxa de sucesso em caçadas. De fato, é um animal fabuloso e a gente teve muita sorte em ver. A gente subiu pro mirador para olhar de uma vista mais ampla o Parque do Kruger e as suas delimitações. Dessa parte a gente saiu do carro e ficou em cima do rochedo, sem se distanciar muito, porque a gente não consegue enxergar direito predadores que ficam muito bem camuflados na mata. Olha, a gente acabou de parar aqui em cima dessa rocha. Os bichos estão todos soltos, mas a gente tá de olho. A gente teve muita sorte, não foi, Aline? Olha, hoje foi espetacular. Assim que a gente chegou no parque, a gente viu dois cheetahs, né? Dois guepardos machos. Geralmente eles ficam em pares, os machos ficam juntos, os irmãozinhos. Depois a gente teve a oportunidade de ver... Bom, elefante tem um monte. Por enquanto a gente só viu grupos de macho, pequenos grupos de macho. Impala também, são muitos impalas. A gente teve a oportunidade, na verdade a sorte de ver dois leopardos até agora. Um leopardo macho e um leopardo fêmea com uma presa em cima da árvore. Foi muito legal ver a presa em cima da árvore. E o leopardo primeiro, ele passou por detrás do nosso carro. Foi, a gente nem viu. A gente procurando com binóculo lá longe. É muito, muito, muito furtivo o animal. Outra coisa legal foi... O cão selvagem. O cão, que eles falam, cão da pradaria africano. Então a gente viu, ele matou um impala e a gente ficou aguardando um pouco para ver se chegava o resto do grupo. A gente teve a oportunidade de ver um deles só correndo. Mas esse aí a gente não conseguiu gravar com a câmera. Eu tava olhando no binóculo, é muito rápido o animal, muito discreto. Outra coisa fantástica que a gente viu também foi uma hiena mamãe dando de mamar para dois filhotões, assim, bom, filhotinhos, eles tinham nascido provavelmente há pouco tempo. E a paisagem é maravilhosa, é engraçado que ela lembra uma mistura de cerrado com caatinga, tá seco porque é inverno, e é engraçado, é muito familiar. Muito familiar mesmo, é até estranho pensar que a gente anda em lugares do Brasil que é igualzinho aqui no sertão, às vezes parece que a gente tá no Cerrado de Goiás ou lá perto de São Carlos. Aí às vezes parece que de repente a gente tá no sertão da Paraíba, sertão de Pernambuco, muito parecido. Mas eu confesso, eu tô no céu por aqui, tá sendo maravilhoso, como bióloga tá sendo uma experiência incrível. Eu gosto muito de aves também, eu tive a oportunidade de ver algumas Birds of Prey, algumas águias que são exclusivas aqui da África do Sul. Incrível, é incrível. Eu tô tão feliz que eu tô assim, eu quero desligar logo aqui pra continuar explorando. Isso porque esse dia ainda revelaria muitas surpresas pra gente.
Ele é um guia realmente excepcional, como o guarda florestal Keegan falou pra gente. Ainda tarde, a gente se deparou com um grupo de búfalos. Você pode olhar um búfalo e não dar muito por ele, mas eles estão entre os animais mais perigosos da África. Para você ter uma ideia, algumas estimativas indicam que os búfalos africanos chegam a matar mais de 200 pessoas por ano por pisoteamento. Ou seja, eles não têm um temperamento fácil e isso não é legal para um bicho que tem entre 500 quilos e 1 tonelada. Eles geralmente vivem em bandos, que são compostos por fêmeas e suas crias, e um macho dominante. E os machos, eles lutam pelo acesso às fêmeas usando os seus chifres, que se unem em forma de escudo no topo da cabeça, e os seus corpos musculosos. Quando eles não conseguem esse acesso, eles podem formar pequenos bandos de machos, que foi o que a gente viu no parque. Uma reunião de machos bem velhos, cheios de cicatrizes de guerra, pastando tranquilamente. A surpresa não parou com a manada de búfalos. A gente continua andando um pouco mais e o Keegan recebeu um alerta no rádio que tinha um grupo de leões ali do lado. A gente foi vendo 1, 2 leões. Ao longe a gente viu o macho que ficava praticamente escondido, o macho chefe. E sempre alguns tomando conta do búfalo abatido recentemente. Fazia alguns minutos que ele tinha sido abatido. A gente perdeu a cena da caça, que é raríssimo de encontrar, mas encontrou o grupo inteiro. O grande tamanho dos leões e o fato deles caçarem em bandos permite que eles capturem presas maiores. Abater o búfalo não é coisa fácil, e o grupo que a gente viu provavelmente abateu um indivíduo já enfraquecido ou mais velho, desgarrado do bando. Mas ainda assim, o búfalo é um animal poderoso, e o trabalho em grupo certamente fez diferença. O leão é um dos maiores felinos vivos, e ele pode alcançar 2,5 metros de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda, e podendo pesar até 190 quilos. Geralmente, eles são animais ativos durante a noite, podendo dormir mais de 18 horas por dia. Eles não são tão velozes quanto os guepardos, mas eles são extremamente resistentes e conseguem manter o fôlego durante uma perseguição por um período de tempo muito maior do que qualquer outro felino. A gente foi vendo 1, 2, 3 leões de um lado e de repente já tinha bem mais, então é muito perigoso. A gente não enxerga esses bichos. Uma coisa que eu achei notável são os cheiros. Os cheiros são muito diferentes e às vezes o vento não bate na sua direção. Você não sente o cheiro deles mesmo e você não consegue detectar com facilidade esses animais na mata. Então é altamente perigoso andar num lugar desse. E a probabilidade de ser surpreendido é muito alta. Hoje a gente teve a oportunidade de ver várias girafas ao longo do caminho. E uma coisa interessante que eu me lembrei agora, no fim do passeio, é que algumas pessoas perguntam pra gente o fato da girafa ter o pescoço comprido, se ela teria algum parentesco com aqueles dinossauros pescoçudos, como o Brontosaurus, tá? É uma curiosidade comum. Então, na realidade, ela tem um parentesco maior com a gente, porque nós somos mamíferos, em comum com as girafas. O que acontece é que houve uma convergência evolutiva que fez com que as girafas fossem selecionadas com pescoços compridos, semelhante a outros animais, como os saurópodes, os dinossauros saurópodes, como os hidricotérios, que foram completamente extintos também. Então, é uma convergência evolutiva. As mesmas pressões ecológicas selecionam formas semelhantes ao longo do tempo, em diferentes ecossistemas e em diferentes grupos, que não estão relacionados tão proximamente. Girafas podem chegar até 5 metros de altura e têm línguas preenseis com mais de 50 centímetros, que são capazes de pegar as folhas das acácias por entre os espinhos, lá no alto dos galhos. As girafas elas passam a maior parte do dia comendo, e os grandes machos podem pesar até 0,5 tonelada. Apesar do pescoço comprido, elas têm o mesmo número de vértebras que a maioria dos outros mamíferos. As vértebras elas só são alongadas. Isso é diferente do que aconteceu, por exemplo, com os dinossauros pescoçudos, que ao longo da sua evolução variaram muito o número de vértebras do pescoço. Outra coisa curiosa de se dizer é que as girafas elas têm uma série de adaptações ao gigantismo que são muito importantes para a gente entender como viviam os dinossauros no passado. A gente tem que lembrar sempre que olhar para o presente, estudar o presente é a chave para a gente entender o passado.
A enorme abundância de grandes herbívoros pastadores é o que controla o bioma da savana. A sua atividade constante impede o crescimento de arbustos e árvores e favorece o crescimento de gramíneas, mantendo a estrutura típica desse bioma. Os predadores, por sua vez, controlam as populações de herbívoros. A extinção dos mega-herbívoros tem um impacto direto na estrutura da vegetação, que é o que está acontecendo com o nosso cerrado brasileiro. A extinção dos grandes herbívoros recentemente, há cerca de 10 mil anos, fez com que a vegetação se tornasse, ao longo do tempo, cada vez mais arbustiva e arbórea. As savanas africanas são, portanto, um ótimo modelo para entender como era o Brasil no Pleistoceno. No próximo episódio, vamos dirigir para o Sertão do Karoo, no coração da África do Sul, numa região onde há fósseis mais antigos que os dinossauros, e vamos também atrás do rastro do rinoceronte negro. Até a próxima. E aí, galera, só um instantinho. Eu tava devendo para vocês a questão do Dino Hazard. O Hugo Cafasso, ele já está produzindo os bonecos e quem comprou o Carcharodontossauro, o boneco já está sendo produzido na fábrica. Agora o Irrito vai começar a ser confeccionado para mandar para a fábrica agora. A gente espera o dia das crianças, dia 12 de outubro, tá enviando para quem comprou o Carcharodontossauro. O Santana Raptor não estava na campanha quando acabou, mas o Hugo Cafasso disse que está projetando o boneco e que vai estar no nosso site, dinohazard.com ou realidadeoculta.com.br. E o boneco vai aparecer na loja lá por um preço promocional, o preço da campanha, quem quiser também. Mas o boneco vai sair, ele já está sendo feito de computador e eu vou colocar uma figurinha aqui para vocês. Agora um outro extra legal é que o Márcio Castro e a Dinoleta, a empresa dele com a Thaís, está produzindo, recebeu a licença para produzir as revistas em quadrinhos do Dino Hazard. Então vai ter também essa linha de revista em quadrinhos. Então aguarde que tem muita coisa legal. Obrigado por assistir vocês, um abraço, dá um joinha aí e até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.